Eu preciso da tua unção, para viver minha vocação, para viver minha vocação, para viver minha vocação. De novo. Oh, vem, Santo Espírito, encher meu coração. Eu preciso da tua unção para viver minha vocação, para viver minha vocação. Amém. Que bom estar aqui novamente, aqui nessa noite. Esse tema o Senhor tem, desde o ano passado, mexido no meu coração, a começar de mim, porque eu sou mulher. Deus tem feito muitas coisas em mim, na minha identidade de mulher. E eu sei que Deus, quando Ele faz uma pessoa, Ele não quer só para ela. Ele quer também curar muitas coisas nas mulheres. E vocês, homens que estão aqui, não pense que hoje Deus vai falar para a mulher que está do seu lado e você veio só acompanhar. A mulher que está aí ao seu lado, ou se você veio até sozinho, sem alguém da sua família, que é mulher, sua esposa, filha, mãe. Mas, à medida que a sua mulher se torna realmente mulher, você tem a condição de viver também a sua identidade de homem na sua família. Então, é bom você prestar atenção também, porque o Senhor também está falando com você e curando muitas coisas em você na sua identidade de homem. Amém? E eu peço para você pegar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Se você tiver a sua Bíblia aí, João 8, de 3 a 11. 8, de 3 a 11. Eu já vou começando a ler aqui, você já vai prestando atenção. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós percebemos nessa passagem do Evangelho a visão que os homens tinham dessa mulher. Eles só viam o ato do pecado que a mulher cometeu. E vocês perceberam aqui a sutileza de Jesus? O que fala aqui no versículo 9? Que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Ele não precisou expulsar ninguém. O que expulsou as pessoas dali? A própria consciência. E quando é que Jesus falou com a mulher? Somente quando ele ficou sozinho com ela. Jesus jamais iria humilhá-la, e toda a orientação que ele deu foi diante dela, a sós com ela. E ele esperou essa oportunidade. Jesus olhou nos olhos da mulher. E é isso que Jesus quer fazer hoje. Porque Jesus não veio para condenar a mulher, para que a mulher se sinta vítima da sua história, da sua situação, vítima no seu casamento.
Jesus ele quer transformar a vida da mulher. Se a gente ir um pouquinho para trás, aí na Bíblia, no João 4, de 7 a 27, um capítulo atrás, que fala da samaritana. Muitos conhecem, né, esse evangelho, mas vale a pena ler. Eu poderia só recordar como ele é, mas vale a pena ler. É João 4, de 7 a 27. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou, que falas com ela? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos nesse evangelho que também a samaritana está a sós com Jesus. É a mulher estando a sós com Jesus, que Jesus olha para a mulher, para toda a dignidade de mulher, e como é bonito, imagina a própria voz de Jesus olhando para você e dizendo: mulher. Jesus sabia também o nome dela, mas ele quis lembrá-la primeiro da sua identidade, mulher. Olha que coisa linda, né? E a mulher, sabendo da sua condição, né, que ela estava em pecado, ela falou para Jesus que ele não tinha condição de tirar água do poço, porque o poço era muito fundo. É como se ela dissesse assim: Jesus, não tem como você fazer nada na minha vida, porque o meu pecado, a minha condição é muito feia. Eu cometo, o que eu fiz não tem perdão. O que eu tenho feito, né? E colocando para Jesus a intensidade do pecado dela. Mas o que Jesus diz? Somente o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E ele fala o quê? Vai, chama teu marido e volta cá. Ele não podia falar assim: tá vendo? Vai lá chamar o seu 5º marido, né? Mas o que Jesus, na sua sabedoria, ele falou o quê? Chama o teu marido. Por que Jesus disse isso? Será que ele queria que a mulher se salvasse sozinha? Será que a mulher pode se salvar sozinha?
na casa dela, será que ela vai chegar no céu sozinha? No caso da mulher casada que tem o esposo, né? Então Jesus fez o quê? Primeiro ele chama ela de mulher e depois lembra a condição dela, a vocação dela. O que ela tem feito com a sua vocação? Ele não acusa, ele não denuncia, ele simplesmente vai fazendo a própria mulher dizer aquilo que ela vive para Jesus. Porque Jesus quer curar a identidade da mulher e também a sua vocação. E na Bíblia a gente encontra várias passagens, né? Que Jesus se encontra com a mulher para curar a mulher. Tanto a mulher adolescente, a mulher já idosa, a mulher em idade adulta, não é assim? Quando ele fala Talita Cumi, era uma menininha, né? Uma mocinha. A sogra de Pedro. Em qualquer idade da mulher, em qualquer situação que a mulher se encontre, Jesus está presente para curar a mulher. E o que é a identidade? Por que hoje a gente vem falar justamente da identidade da mulher? O que é a identidade? São as características exclusivas da pessoa. E Deus, quem que dá essa identidade para a mulher? Também para o homem. Quem que deu a sua identidade? Foi Deus. Deus, quando os seus pais, no ato sexual, e muito antes disso, porque Deus já sonhava com você, aquela identidade não foi por acaso, não foi à toa, Deus escolheu, Deus te deu. Desde que você está ali no ventre da sua mãe pequenininho, que muitas vezes, talvez nenhum teste ainda possa descobrir que você estava ali, você já era mulher. É a sua identidade. E quem que odeia a identidade da mulher? O inimigo de Deus. Ele odeia a sua identidade de mulher, a minha identidade de mulher. E o que ele quer fazer com a nossa identidade? Ele quer pisar. Ele quer deformar. Ele quer fazer uma caricatura de tudo aquilo que Deus sonhou para mim e para você. A gente tem que perceber isso. O mundo em que a gente vive é muito claro, não é? Na televisão, na internet, no conceito que se tem da mulher, no uso que se faz da imagem do corpo da mulher. Como que a mulher é valorizada hoje? Ela é valorizada pelo que ela é? Ela é valorizada pelo seu corpo, não é? Pelo que ela produz, pelo que ela canta, pelo que ela faz, pela repercussão que ela tem na sociedade. Mas isso é ser mulher? O corpo da mulher faz parte do ser da mulher, mas é só o corpo da mulher? Não é só o corpo. Então a mulher, quando ela é valorizada somente pelo seu corpo, só pela sua beleza, ou pelo padrão de beleza que é exigido da mulher, a mulher se frustra. Muitas vezes a mulher se deprime. Aquela mulher que não tem mais os 52 quilos, ela se sente diminuída na sua identidade, ela não quer sair de casa, ela se esconde na foto. E a mulher, ela deve amar-se a si mesma, como Deus a fez e como ela está. Ela tem que se recordar que ela não é só o seu corpo. E elas devem ser valorizadas pelo simples fato de ser mulher. Não somente pelo que elas aparentam. Se a gente reduzir a mulher só ao corpo, a gente está sendo egoísta e pobre. Porque a mente da mulher é igual à mente do homem? Vamos dar uns exemplos assim para ficar a coisa bem concreta, né? Você aí que é mãe, você tem o seu esposo, quando um filho fica doente, que ele chorou no meio da noite, e você vai lá, mulher, você olha, ele está com febre. Como você reage, mulher? Podem falar. Como que a mulher reage? Bom, a gente pode dizer várias reações, né? Eu não sei, eu vou falar de mim. Vocês podem ir lembrando aí, fazendo recordar da sua mãe, de você mesma. A mulher levanta prontamente. Ela pode ter dormido 1h da manhã. Se são 3 horas da manhã, ela engole o sono. Às vezes tropeça na cama, mas ela pega o termômetro para medir a febre do seu filho. Por que ela faz isso? É próprio da mulher. É o dom do amor da mulher, de dedicar-se, de amar, de socorrer, de ser sustento. Eu sei que muitos homens fazem isso. Não fiquem tristes, eu não estou menosprezando vocês. Mas não é verdade que quem presta esse socorro é a mulher? Se a mulher não está, né?
O homem vai, né? Ou às vezes o homem também, pela graça de Deus, também tem esse socorro. Mas a gente tem que ser verdadeiro e reconhecer o que é próprio da mulher. E será que é por acaso? Deus criou a mente da mulher diferente. A gente não pode ser como as criancinhas que falam assim, mulher é mulher porque tem o cabelo comprido, porque tem o pipi, né? O homem tem o pipi. Não é só isso, gente. A gente não pode ser criança no nosso conceito, na auto-identificação daquilo que somos. Deus criou a nossa mente totalmente diferente. Tanto que se você colocar um monte de crianças, meninos e meninas assistindo um filminho, você vai perceber que as meninas vão se emocionar mais, né? Ela já vai olhar a situação, ela vai olhar aquele detalhezinho que tinha lá no cantinho, um desenho que tinha lá no canto da tela, às vezes o menino não notou, né? O menino já viu todo o contexto do filme, olha que riqueza, né? Porque Deus criou diferente. E a mulher tem a mente diferente do homem. Então, quando a gente fala de identidade da mulher, é preciso reconhecer o corpo da mulher, a mente da mulher, a parte psicológica da mulher, o espírito da mulher. E como que a mulher tem convivido com o seu corpo? Muitas vezes a gente vê mulheres deprimidas por extremos. E a mulher deve procurar o equilíbrio no relacionamento com o seu próprio corpo. Existem mulheres que cultuam o seu corpo, né? É academia todo dia, porque o corpo não pode, né? Você não pode passar 200 gramas do seu peso. Nossa, o meu cabelo tem que ser liso de qualquer maneira, porque se meu namorado pegar o meu cabelo crespo, que vai ser de mim. E aquela preocupação excessiva, como se ela deslizar um pouquinho, se ela fugir um pouco daquele conceito de beleza, ela não vai mais ser valorizada como mulher. E qual o outro extremo? Talvez a mulher, por várias razões da sua história, razões talvez de traumas, contexto familiar, social, mas a mulher, ela passa a não se cuidar mais, a não cuidar mais do seu corpo, a vestir só o camisetão, a não se importar quanto ela pesa, a não cuidar mais do seu cabelo. E ela não se reconhece mais quem ela é. Tanto que às vezes ela não quer nem olhar no espelho. São extremos. E o que Deus pede para nós? O equilíbrio. João Paulo II ele dizia que o corpo é o sacramento da pessoa. O seu corpo, você vai chegar no lugar, você não vai chegar falando, você vai chegar com o seu corpo de mulher. E ele já vai expressar aquilo que você é. Então, olha que coisa séria. Como a gente tem que ter o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o que a gente veste, com o que a gente aparenta, mas sabendo que nós não somos só isso, não somos só o corpo. Se a mulher, desses dois extremos, ela ficar tão assim, vincular a sua aparência, só a sua aparência, a sua felicidade, a sua identidade, o que vai ser da mulher quando ela tiver 60 anos? Ou quando ela já tiver mais gordinha? Ou quando vier os cabelos brancos? Ou quando ela tiver uma doença? Ou se tiver um câncer de mama, então nem se fala, não é? Então, a mulher precisa saber conviver com o seu corpo com a idade que ela tem. Ela sentir-se linda, sentir-se mulher com 15 anos, com 20 anos, com 40 anos, com 60 anos. Mesmo que o mundo diga, você já era. Agora, dá licença que a vez é dessas aqui de 20, de 30. Você tem 60, você já era. Mulher, você não era, você é mulher. A sua chegada no lugar já expressa o amor de Deus. Com a sua idade, com a idade que você tem. Deus precisa de você na sua família. Precisa de você no ambiente do seu trabalho. Não importa quantos quilos você pese. Não importa a cor do seu cabelo. Importa você se cuidar, você se amar como você é e você utilizar disso como dom para quem está à sua volta. E muitas mulheres têm se perdido também na sua parte psicológica. Por quê? Quanto a gente tem visto de mulheres masculinizadas? É ou não é? Uma coisa é temperamento, mulheres que tomam mais à frente, tudo isso é normal, né, faz parte, mas outra coisa é a mulher tomar atitude
como se fosse um homem na casa. E tem muitas famílias com muitas feridas, com muitos filhos perdidos na sua identidade, porque não existe a mulher. A mulher não se coloca como mulher. E aí o homem já deixa de ser o homem da casa. Os filhos, as filhas já não sabem o que é ser mulher, o que é ser homem. Porque fica tudo bagunçado, tudo perdido dentro da casa, não é assim? E eu vou falar de novo. A família precisa da mulher sendo mulher. E a mulher, por ser mulher, ela pode ter a opção de ou exercer o seu dom de mulher em casa, com os filhos, no lar. E ela pode também na sua profissão. Quem que vai dizer isso para a mulher? É ela mesma, na sua família, com seu esposo, tomar essa decisão. Mas você, mulher, se você tomar a sua decisão de ter o seu trabalho, de ser luz, de ser presença de mulher na sua profissão, sendo professora, psicóloga, esteticista, cabeleireira, seja mulher. Não seja só profissional. Seja a luz que o mundo precisa, você sendo socorro, sendo mulher, sendo testemunho, sendo sustento. Mas uma coisa muito importante eu digo, você também não pode mutilar a sua família por conta da sua profissão. Se a mulher viver com equilíbrio e coerência no seu trabalho, na sua família, tanto as pessoas do seu trabalho quanto a sua casa vão ser beneficiados. O mal acontece quando falta o equilíbrio, né? Quando ou a mulher, muitas vezes, ela se dedica só para a profissão e dá para a família o tempo que sobra. Ou o contrário, ela até tem uma vontade, um dom, ela tem uma profissão, ou até como voluntária, não importa. Mas muitas vezes ela fica só em casa, né? O mundo precisa de você, mulher, na sua casa e na sociedade. O mundo precisa. Essa semana eu vi uma frase lá no Facebook que muitos devem ter visto, que era mais ou menos assim, eu não anotei aqui, mas o que eu me recordo assim. A pessoa que sempre está ausente, uma hora, a sua ausência vai deixar de ser notada. Não é assim? Então, mulher, toma cuidado com o que você tem deixado em segundo lugar, em terceiro, em quarto, quinto lugar. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. As mulheres são felizes quando elas descobrem em si a sua grandeza. E elas vivem na sua vocação, a vocação para o amor. Se a mulher não tiver a oportunidade de amar, ou no trabalho, ou em casa, ou na família, ela vai acabando por perder o seu valor. Porque a mulher nasceu para amar. A mulher nasceu para ser suporte, para socorrer, para educar. Só de ser tudo isso, ela já é feliz. Ela já é feliz. E algo que eu quero recordar sobre a identidade da mulher. Mulher filha de Deus. Mulher filha de Deus. Mulher, você é filha de Deus. Você foi liberta do pecado pelo batismo. Nós precisamos recordar isso porque a gente não está aqui nesse mundo à toa. Deus nos deu esse presente. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos portadora da graça. Se nós somos tudo isso, o que nós podemos corresponder a esse amor? Sendo obediente aos mandamentos de Deus. Quando nós nos saímos da graça um pouquinho, buscar a confissão. Você não é filha de Deus? Você não pode agir como alguém distante, alguém que não tem pai, que não tem mãe. Você é filha de Deus. E agora eu queria colocar assim, de maneira breve, algumas coisas que eu vou colocar faz parte, em parte, né, da identidade da mulher. Por exemplo, a mulher solteira, ser solteira, não faz parte da identidade da mulher, mas faz parte do caminho que ela está percorrendo para viver futuramente a sua vocação. Como que a mulher vai descobrir a sua vocação? A mulher que é solteira. É criança, é jovem, ela vai crescendo. Como que ela vai
assim, já fazer experiência, já ter aquela intimidade com Deus na descoberta da sua vocação. Será que a mulher... Aí eu vou colocar uma idade assim para a gente ter uma noção. Uma menina de 15 anos, 16, 17. Ela não tem condições de já exercer o amor? Tem ou não tem? Tem. E será que as meninas dessa idade têm exercido o amor? Na maioria das vezes? Muitas vezes elas têm exercido o quê? É só a exposição do seu corpo. É uma fase da adolescência que ela precisa estar no grupo. Só que eu digo para você, se a mulher não exercer o dom do amor, ela não vai descobrir a sua vocação. E se ela descobrir, ela vai esconder, ela não vai querer se comprometer. Aí, para falar bem na linguagem de hoje, quando a gente vê lá no Facebook, nossas amigas jovenzinhas que estão lá no Facebook, muitas vezes, o que elas querem só mostrar? Lá a foto de capa. É a foto com o shortinho curtinho, as curvas, o celularzinho lá no banheiro. Tudo bem que muitas delas, elas vão atrás do que as amigas fazem, né? Até por imaturidade. Mas não é verdade também que a gente muitas vezes vê superficialismo nas nossas jovens? Não tem nada para postar, não tem nada para mostrar e nem para postar. Só foto de unha, só foto do shortinho. É verdade, gente? Estou falando mentira? Eu não estou. Será que uma menina de 18 anos não tem condição de ajudar? Às vezes cuidar de uma criança, ou ajudar a mãe em casa, ou fazer amizades, sabe? Compor música, escrever, cantar, construir alguma coisa. Será que a mulher não tem, com 18 anos, não tem nada para dizer? Não tem nada para postar? Eu duvido. Como que a mulher vai descobrir a sua vocação? Assim. Então, a gente que é mulher, você que tem essa idade, ou você que tem meninas na família com essa idade, incentiva para que a mulher possa sair dela aquilo que ela é. E outra coisa importante nessa fase, muitas meninas estão já dizendo que não vão se casar. Ser religiosa, então, ser celibatária, não sabe nem o que é. Quais são os padrões que ela tem visto também, né? Quais são os ícones de mulher que estão perto dela? Por isso que muitas mulheres nessa fase também não querem nem mais ser mulher. Né? Muitas vezes já estão achando que é melhor ser homem. Afinal, ser mulher, entendeu? Ser mulher é para ser pisada, é para ter exposição do corpo. A minha mãe só mandava no meu pai. Então é melhor ser homem. Não é assim que acontece? Então, hoje a gente está falando da identidade da mulher. E aqui a gente falando da identidade da mulher que, por enquanto, é solteira. E falar um pouquinho da mulher casada. A mulher casada é linda na sua identidade. Como todas as mulheres. Nem mais, nem menos do que as outras mulheres. E ela vive um desafio. O desafio de amar a si mesma, amar o seu esposo, amar os filhos. Toda a sua rotina familiar, não importa o número de componentes da família, mas ela tem que se cuidar para, nesse exercício do amor, também não se esgotar. Porque senão ela acaba perdendo a sua identidade de mulher. E a mulher também não pode esperar que a sua família o tempo todo venha corresponder ao amor dela. Ai, eu fiz o bolinho, ai, meu filho não agradeceu, meu filho não quis, meu marido não me deu o beijo, né? E ai, aquela tristeza, né? Peraí, vamos reavaliar. Mulher, por que você faz tudo isso na sua casa? Por que você serve? Por que você fez o bolo? Por que você acordou a sua filha que te pediu? Por que você lavou aquela blusa? Por que você estava ali com seu esposo? Por quê? Por amor, por amor. Porque você só é feliz amando. Não é porque você vai fazer aquilo porque você quer algo em troca. Claro, é muito bom receber algo em troca. Homens, deem algo em troca. Mas se não vier algo em troca, mulher, você exerceu o seu dom de amar, isso já basta. Se você deixar de amar porque o outro não te corresponde, você já se perde na sua identidade de mulher. Você passa a ser coisa.
você passa a ser egoísta e só dá o seu amor se você receber amor. Onde você tem buscado a fonte do amor? Tem alguém que vai te corresponder o tempo todo, e é Jesus. Só Ele vai te corresponder o tempo todo, é Jesus. E como eu já falei do corpo, né, a mulher casada saber também conviver com a ideia de que o seu corpo não vai ser igual a vida inteira. E conviver com isso de maneira sadia. Pensa na sua família. A sua família é um jardim. Nesse jardim, você tem jogado as sementinhas, né, no seu jardim. Só que você percebe que cada um cresce de um jeito. Quando eu estou falando de crescer, eu estou incluindo também o seu esposo. Você que é mulher casada, que eu vou falar para a celibatária também. Viu, Regina? Peraí vai chegar a sua hora. Você percebe que cada um cresce de um jeito. Eu não estou falando do crescimento do corpo, da estatura. Mas cada um é diferente. E sabe quem é que vai colher essas flores ou esses frutos que você tem plantado? Não é você. Duro, né? Mas não é você. Nós criamos nossos filhos para cumprir o projeto que Deus escolheu para cada um deles. Você não vai colher. Você vai contemplar o crescimento, você vai cortar um pouquinho, vai podar, você e o seu esposo, mas você não vai colher. Eu falo isso para as mães que já têm noras, né? Como é difícil no começo, né? Saber ser mãe, saber ser sogra, né? Mas é necessário, a gente precisa aprender isso. Se a mulher não conviver de maneira sadia com o seu corpo, quando ela estiver mais velha, quando vier a menopausa, a mudança hormonal, e aí, mulher? Onde é que está você? Está escondida aonde? Você não deixou de ser mulher. Cadê a cumplicidade com seu esposo? Por que a gente não começa a cultivar essa cumplicidade desde o início do casamento? Para você não depender, a sua felicidade conjugal está somente no ato sexual. Vai ter fases na vida e talvez lá depois das bodas de ouro, depois dos 50 anos de casado, que talvez não tenha nenhuma relação sexual completa. E daí? Você não é mulher? Você não tem sexo mais? Você tem. A gente não exerce o nosso dom de mulher, a nossa sexualidade somente no ato sexual. E é importante que a mulher se dê conta disso. E a mulher viúva? A gente tem aqui uma mulher viúva lindinha, lindíssima, Dona Arminda. Linda, feliz, realizada. Pode até focalizar aí, Renato. Exercendo o dom do amor. Ela parou, gente? Ela não parou. Não é, Mauro? Riqueza, né? Concorda, Mauro. Hoje, eu estou falando da Dona Arminda, assim, porque Deus providencia até para ilustrar aqui a pregação, né? Quando a gente se casa, você jovenzinha aí que está se casando, você já pode saber que lá na frente, não sei com quantos anos, 30, 50, 60 anos de casado, não sei, só Deus sabe. Um dos dois vai ser viúvo. Eu estou mentindo? Ou vai ser o marido que vai ser viúvo, ou vai ser a mulher. Ou a gente vai viver para sempre com 600 anos? Não vai. Então, sabendo disso, você tem que levar o seu esposo para o céu. Você vai construindo a escadinha dele, ajudando a construir. Porque uma hora, ou você ou ele vai primeiro. E você não pode perder sua identidade, porque você não vai ter o seu esposo o tempo todo do seu lado. Eu não estou falando isso para deixar ninguém preocupado e se entristecer. É só para a gente não perder a nossa identidade de mulher. E a mulher que é divorciada ou separada? O plano do amor de Deus para os seus filhos é que eles sejam felizes. Mas eu preciso falar a verdade, Deus não sonhou com famílias separadas. Mas Deus abandonou a mulher nessa condição? Não. A mulher tem condição de amar, de exercer o amor? Tem. Ela pode ser testemunho para o mundo? Pode. Se ela se divorciou, agora não vem ao caso aqui a gente colocar os motivos, quem foi que começou, não importa. Hoje, a mulher é divorciada ou ela é separada. Se ela viver uma vida casta, vou dar um exemplo.
segundo a doutrina da igreja, se ela não se casar de novo, ou não tiver uma relação com outro homem, ela pode comungar, ela pode viver os sacramentos. E se ela está numa segunda união? Essa é a orientação da igreja? Não. Ela é excluída da igreja? Não, também não. Deus acolhe todas as mulheres, não importa como ela esteja. E ela pode ser testemunho para o mundo, se ela for obediente à doutrina da igreja que diz: mulher, você é casada em segunda união, você não pode comungar. Mulher, você não se casou de novo, você pode comungar. O fato dela obedecer à lei de Deus e da igreja, ela já é testemunho para o mundo que não crê. Mulher, nós precisamos ser testemunho para o mundo. Tem a mulher que é mãe solteira, e o Papa Francisco nem fala assim, mulher é mãe, né? Vamos receber Jesus. E a gente, assim, aqui no meio da oração também, a gente pode continuar falando um pouquinho. Mas diante de tudo aquilo que a gente tem falado, e você olhando aqui para esses retratos de mulher, para a mulher que está aí ao seu lado, vamos receber Jesus, que quer curar a identidade da mulher. Quão suaves são teus tabernáculos, Senhor. Quão suaves são teus tabernáculos, Senhor. Pois para te adorar foi que eu nasci, meu Deus, meu Senhor, meu Rei. Pois para te adorar foi que eu nasci, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, meu tudo. Quão suaves são teus tabernáculos, Senhor. Quão suaves são teus tabernáculos, Senhor. Pois para te adorar foi que eu nasci, meu Deus, meu Senhor, meu Rei. Pois para te adorar foi que eu nasci, meu Deus, meu Senhor, meu Rei, meu tudo.